Esse é o Felicidade dá Trabalho, um podcast onde falamos sobre a busca imperfeita pela felicidade, com ciência, histórias reais e boas doses de risadas e perrengues, com Fernanda Schmid. E Thaís Requito. Olá, eu sou a Fernanda, executiva com 20 anos de experiência no mundo corporativo, mãe da Maria Helena e da Ana Beatriz e apaixonada por neurociências e psicologia positiva. E eu sou a Thaís, especialista em mindfulness no trabalho, consultora em inteligência emocional e produtividade sustentável. Depois de anos vivendo no piloto automático, hoje ajudo empresas e pessoas a trabalharem com mais presença, sentido e bem-estar. Eu sou mãe da Kiara e agora podcaster. E nesse podcast a gente vai dividir o que funciona e o que não funciona na busca pela felicidade real. Sem receita pronta, mas com muita ciência e histórias para contar. Você já deve ter ouvido que devia ser mais grato. Mas será que a gente entende mesmo o que é gratidão? Ou será que a gente só está repetindo gratiluz no automático? Hoje a gente vai falar sobre a gratidão de verdade, aquela que tem base científica, que impacta o nosso bem-estar e que vai muito além do post no Instagram. Porque quando a gratidão vira uma lista obrigatória ou um clichê, ela perde a força. Mas quando ela vira apreciação genuína, ela transforma e pode ser uma excelente promotora de felicidade. Tá? Você sabe que de todas as atividades e de tudo que eu já estudei de psicologia positiva, gratidão é um dos exercícios talvez mais difíceis, assim, para mim. É claro que é muito fácil eu ser grata por tudo que eu tenho, pela saúde, pela família, mas quando acontece alguma coisa ruim, assim, na vida, sentir gratidão eu acho muito difícil, assim, eu acho que tem que ser muito poliana pra só ver o lado positivo. Sei lá, alguém bate no seu carro, você é demitido, tem tanta coisa ruim que acontece no mundo. Você pode até parar, pensar que lá na frente alguma coisa pode sair de bom disso, mas ficar grata mesmo, assim, agradecer, eu acho muito mais difícil, assim, eu acho muito, não sei, pra mim, parece forçado, sabe? Sei, entendo totalmente e é importante a gente fazer essa diferenciação e refletir sobre isso, porque, de fato, a gratidão, né? E às vezes eu até prefiro usar a palavra apreciação, porque quando a gente fala de gratidão, parece um termo que já ficou tão batido e que a gente tem que usar de forma quase que assim superficial, né? Para qualquer coisa, sem muito discernimento. É claro que tem coisas que a gente não vai conseguir agradecer, nem na hora, nem depois, né? Assim, tem situações que são muito difíceis mesmo. Mas eu vejo a gratidão ou esse senso de apreciação como uma espécie de uma lente em que a gente pode, aplicar e escolher usar em algumas situações, né. Então vou trazer um exemplo de uma situação que aconteceu com a gente o ano passado, com a minha família. A minha filha, a Kiara, quando ela estava com 1 ano e 6 meses, ela precisou ser internada na UTI, assim, do dia pra noite, ela começou com alguns sintomas e me parecendo ser nada sério e de repente a gente foi para o hospital para fazer um exame de sangue e ela foi internada na UTI. E aí, eu jamais me imaginei naquela situação, né, eu só fui internada quando ela nasceu, né, então eu não tenho muita experiência, assim, minha com o hospital, claro que outras pessoas da família já ficaram doentes, mas com um bebê, então eu fiquei muito abalada, né, nos primeiros dias, assim, chorei muito, fiquei muito abalada por estar naquele contexto e pela minha filha tão pequenininha, com acesso e tudo mais, era muito difícil agradecer, concorda, por ela estar doente. Mas aí, ao mesmo tempo, eu me esforcei muito para criar dentro daquele ambiente em que a gente estava, um espaço lúdico para ela, para que não fosse, assim, uma experiência tão traumática quanto poderia ser, né, médico entrando e saindo. Então a gente ficava fazendo várias coisas e os médicos e as enfermeiras eram super gentis nesse sentido para criar um ambiente mais acolhedor. E aí, de repente, eu percebi que eu podia escolher, né, ou olhar com esse viés de que porcaria, que eu tô fazendo no hospital e minha filha tá aqui, isso é uma coisa horrível, eu quero ir pra minha casa, ou eu podia também olhar a beleza colateral daquela experiência, sabe, de que a minha filha estava bem e que a gente estava num hospital bom e que ainda bem a gente tinha recurso e acesso para estar num lugar sendo bem cuidado, com excelentes médicos, a gente estava se sentindo bem assistido, com pessoas que a gente confiava, uma grande conexão da família, né, rede de apoio, todo mundo se mobilizando para ajudar, o meu marido ali com a gente o tempo todo. Então eu também comecei a perceber as coisas boas que estavam envolvidas naquela situação. Então percebe a diferença? Eu não estava agradecendo por ela estar doente, porque é óbvio, era impossível agradecer por um bebê de 1 ano e 6 meses estar doente dentro de um hospital com um monte de agulhas espetando e passando por vários procedimentos. Mas, dentro aquela situação muito difícil,
tinha muitas coisas pelas quais eu podia agradecer. Então é isso que eu acho que a gente pode exercitar, né, entender que nós como seres humanos e de novo, né, eu sempre volto para falar sobre a evolução e por que que as coisas existem, porque na natureza é difícil a gente achar uma coisa que tá ali à toa, né, sem que não serve para nada. A gente vem programado de fábrica com um viés, né, uma tendência a prestar muito mais atenção naquilo que é negativo. E se a gente for pensar lá na floresta, faz sentido, né? Se tem 2 coisas na sua frente, uma cobra e uma borboletinha numa flor toda linda e colorida num raio de sol, para onde sua atenção vai ser dirigida? Pra Pra cobra, né. você Se tem que olhar você para o não dá se tempo de você não olhar pra borboleta, você tem uma ameaça ali do seu lado, né. Exatamente. Se você estiver ali distraído, seu cérebro, sua capacidade de atenção não for muito treinada e sensível para perceber que tem um perigo ali no ambiente, você vai ser mordido pela cobra e nunca mais vai ver uma borboleta na sua vida, né. Então a gente vem programado de fábrica com essa tendência de olhar para as coisas que são perigosas e ameaçadoras. Mas no contexto atual em que a gente vive, não tem ameaças nesse sentido, né, de predadores que estão vindo atrás da gente. Claro que tem perigos e outros tipos de perigos e situações assustadoras, mas quando a gente não está atento a isso, né, a esse viés operando na gente, a gente pode acabar desequilibrando a balança e olhando só para as coisas que estão ruins, né. Então se você olhar para um dia em que várias coisas deram errado, é muito capaz que você chegue em casa e fale: "Ai, hoje deu tudo errado, esse dia foi uma porcaria", né. E pode ser que algumas coisas realmente não tenham dado certo, mas se você for olhar friamente, de forma bem prática e pragmática, deu mais coisa certa ou errado, né. Se você tá vivo, tá respirando, tá minimamente saudável, tem um teto na sua cabeça, tem comida na sua geladeira, tem água chegando na sua torneira, concorda que tem, né, tem relacionamentos, minimamente saudáveis, pessoas que se importam com você, concorda que tem coisas que estão dando certo, né. Mas se a gente tá com essa balança desequilibrada, a gente tá colocando uma lente que só olha pra tudo que vai mal, né. E eu gosto muito também da ideia de um conceito que a gente usa muito nos cursos de mindfulness, de que a mente, ela tem velcro e gruda em tudo que é ruim, né, tudo que não dá certo, tudo que não saiu como a gente planejava, e fica ali grudado, não consegue sair. Por outro lado, tem teflon, né, aquele material antiaderente, assim, que o negócio passa ali, você nem percebeu, quando uma coisa boa acontece, né. Então quanto tempo a gente pode ficar se lamentando por uma coisa que não saiu como a gente queria, e ao mesmo tempo, quando uma coisa incrível acontece com a gente mal celebra e já passou batido pra próxima, né. É verdade. É que às vezes a gratidão ela pode acabar atrapalhando também a felicidade, né. Acho que em algumas circunstâncias, por exemplo, a gratidão forçada ou tóxica, né, quando você usa ela meio que como uma negação da dor, assim: "Ai, você devia agradecer, tem gente em situação pior", ou então, sabe, isso acaba gerando uma culpa mesmo, né, um silenciamento emocional, uma repressão dos seus sentimentos. A gente dentro da psicologia, a gente fala muito sobre lutos não reconhecidos, né. Então, se você sofre um aborto no primeiro mês, nossa, mas assim, tipo, você nem bebeu, nem era bebê ainda. Ou então, se você, se seu cachorro morre, nossa, mas não foi um filho, foi um cachorro. Parece assim, nossa, mas tem um. Você acaba. Não dá pra usar a gratidão como, tipo, ah, podia ser pior. Não. Isso acaba gerando uma sensação de culpa mesmo, né? De silenciamento emocional, que é muito ruim. Ou então, tipo, nessa comparação meio disfarçada, né? Tipo, que você, no fim, tipo, ah, porque você tem coisas boas, você acha que você não tem direito de sofrer. Como se o sofrimento pudesse ser evitado, ou mensurado, ou comparado. E não pode, né? Assim, a gente tem. Todo mundo deveria ter o direito de sofrer. E acho que a gratidão, tipo, você simplesmente pensar no lado positivo, você acaba de novo bloqueando ali aquele sentimento. Ou quando você usa também a gratidão como fuga emocional, né? Você, ao invés de lidar com a parte ruim do problema, seja o burnout no trabalho, relacionamentos tóxicos, relações de abuso mesmo, emocional, você fica grata, tipo, você tá num relacionamento tóxico, ah, mas pelo menos eu tenho um namorado. Opa, peraí, não é pra agradecer pelas migalhas, né, que você tem na vida e se acomodar. Então, nesse sentido, tem que tomar muito cuidado com essa questão da gratidão, para você não usar ela como também uma forma de fuga dos problemas, daquelas coisas que você tem que encarar na vida.
Com certeza, porque aí a felicidade, a gratidão, ela acaba piorando, né, impedindo que a gente seja feliz, porque a felicidade, a gente já falou muitas vezes aqui, não é o sentir alegria 100% do tempo ou prazer 100% do tempo, né. Então, a felicidade tem a ver com a gente também conseguir viver na plenitude os momentos que são difíceis, né, porque nos momentos em que a gente vive com a tristeza ou com a raiva ou com a frustração, com seja lá o que está surgindo diante daquele evento que foi desagradável, difícil, desafiador, a gente também aprende a ser mais resiliente, a gente aprende a tomar decisões que são diferentes no futuro, né. Então, de novo, né, não é para confundir ser poliana, então agora eu tenho que agradecer por tudo o tempo todo, pelas coisas que são impossíveis de agradecer. A gente precisa ter esse senso crítico para perceber: "Será que eu tô olhando para essa situação e tô pesando a mão, assim, carregando demais aqui na no negativismo, né, e não encontrando nada para agradecer porque eu não realmente não tô com o meu olhar treinado para isso? Ou será que essa situação tem sim coisas importantes que eu posso aprender, que eu posso absorver, incorporar, né, então por isso que eu gosto dessa ideia da lente, né, como se a gente fosse trocar de lente, tirar o óculos cinza que só vê o mundo inteiro nublado e todas as coisas ruins, para colocar um óculos que seja, assim, mais transparente, vai, no mínimo, que a gente consiga ver as coisas como elas são, né. Então essa gratidão genuína que tem efeitos muito positivos, né, então, quando a gente consegue cultivar essa apreciação pela vida, né, pelas coisas que estão acontecendo, celebrar as pequenas conquistas, os pequenos movimentos que vão acontecendo, ou os grandes também, né, claro, mas nem sempre estão acontecendo coisas super grandiosas na vida, a gente tem mais emoções positivas, né, menos sintomas, de depressão, maior satisfação com a vida. A gente tem estudos, né, consistentes publicados em relação a isso. Também reforça as conexões sociais, né, então quando a gente expressa a gratidão, a apreciação para outras pessoas, a gente fortalece os vínculos, a gente gera essa empatia, aumenta o sentimento de pertencimento, né, e não só na gente, mas na outra pessoa também. A apreciação também ajuda na regulação emocional, né, então muda o foco dessa escassez, né, de que tá tudo dando errado, e de repente a gente tá percebendo que a vida é mais abundante do que a gente, conseguia perceber naquele momento, né, então tem mais coisas boas do que ruim, né, tem um professor de mindfulness, o John Kabat-Zinn, que é muito famoso, né, considerado por muitos o pai de mindfulness aqui pra gente no ocidente, ele fala que se você tá respirando, tem mais coisas certas do que erradas com você, né, assim, é um pouco exagerado talvez, mas é no sentido de que, poxa, se você tá vivo, se você tá bem, você tá saudável, caramba, né, tem muita coisa que você poderia estar, apreciando nesse momento. E a resiliência, né, como eu comentei, as pessoas que têm esse senso de apreciação têm mais capacidade de encontrar sentido, mesmo nas situações que são difíceis, né. Então, é claro que a gente não vai, deixar de viver situações difíceis, mas a gratidão pode servir quase como um amortecedor, né, como eu contei lá na história da Chiara, tá no hospital naquela situação, não passou a ser "que legal, agradável", mas eu comecei a ser nutrida por esse sentimento de: "Poxa, que bom que eu posso ter acesso a tudo isso, e que ela tá bem, e que ela tá melhorando, e que ela tá sorrindo, e que ela não tá percebendo essa situação de forma tão horrível como eu estava, logo no início quando recebi, a notícia de que a gente ia ficar no hospital". Acho que o segredo, tá, talvez, seja uma questão de, praticar a gratidão com consistência, sabe, não esperar ter uma coisa ruim e aí você ter que ser grato por isso, mas você meio que incorporar no seu jeito de viver, no seu jeito de pensar, um pouco mais de gratidão. Tem um exercício que o Martin Seligman, que é o considerado o pai da psicologia positiva, ele propõe, que é você toda noite escrever, aí tem uma versão de 3 motivos, tem uma versão de 5 motivos, mas se você escrever 5 motivos ali pelos quais você é grato, toda noite por 10 semanas. E o que ele percebe, né, depois é que as pessoas que passam por essa experiência, depois de 10 semanas e até antes, elas já começam a relatar mais otimismo, mais vitalidade, mais bem-estar, em comparação com aquelas pessoas que fizeram só anotaram, tipo: "Ah, hoje no meu dia aconteceu ABC". Quem anotou coisas positivas
teve um resultado muito mais positivo, né? Então, em relação à satisfação com a vida, redução de depressão, ansiedade, até mesmo melhor qualidade de sono, porque você vai dormir já num astral melhor, né? E com uma redução de cortisol, que é super importante para você conseguir dormir bem, né? Você ter menos ali o hormônio do estresse no sangue. E um dos exercícios que ele propõe, tem um dos livros dele, chama Felicidade Autêntica. E nesse livro tem um capítulo inteiro que ele fala sobre como cultivar isso na família e principalmente com os filhos. E um dos exercícios que ele propõe, eu adorei, porque quando eu descobri o exercício, eu percebi que eu já fazia isso com a minha filha de forma inconsciente. Quando eu coloco minha filha pra dormir toda noite, depois ali toma banho, escova os dentes, lê ali um livrinho, a gente apaga a luz e toda noite eu pergunto pra ela, né, o que que o dia dela teve de bom. E sempre me surpreende, assim, às vezes é porque ela foi no balé, às vezes é porque brincou com uma amiga, às vezes é porque ganhou um desenho de uma amiga, aqueles desenhos super, assim, bem feitos por crianças de 4 anos, mas que pra ela é a coisa mais linda do mundo. E é muito legal, assim, ver que o quanto ela dorme bem quando ela termina, né, esse momento de pensar numa coisa boa e meio que entrar no mundo dos sonhos, com esse astral mais positivo, né. Eu acho que é uma coisa muito legal, assim, e é um exercício que todo mundo pode fazer, né, deixa um bloco, pode ser um bloco de notas no celular, pode ser um caderninho, acho que escrever à mão é sempre melhor do que usar o celular, mas escrever 5 coisas ali, ou 3 coisas pelas quais você é grato, te ajuda a ter essa apreciação melhor aí, né, o maior pela vida e a dormir melhor, que é ótimo também, né. E ajuda a ter essa consistência, né, Fê, que você falou também, porque é difícil você sentir gratidão diante de uma situação difícil, especialmente se você nunca na sua vida praticou a gratidão, né. Então, eu gosto muito da ideia de trabalhar essas habilidades interpessoais, né, as habilidades, humanas, como se fossem músculos que a gente desenvolve na academia, né. Você não escuta ninguém falar assim: "Ah, eu não acredito em musculação". Porque se você for lá todo santo dia da sua vida levantar o peso tantas vezes e fizer isso por um tempo, você vai ver o resultado acontecer. Da mesma forma, se você pratica, né, tanto mindfulness quanto como a gente já falou, ou a gratidão, outros temas que a gente vai falar aqui, você vai perceber que isso vai ser como uma musculatura que vai crescer e se fortalecer, né. Então, como é que a gente pode praticar no dia a dia a apreciação, a gratidão? Então, a Fê falou, né, de só parar ali alguns minutos para pensar em alguma coisa legal que aconteceu. Você pode fazer isso contando, por exemplo, 5 dedos, 3 dedos, 10 dedos, né, e aí você vai se tornando cada vez mais criativo, porque talvez no primeiro dia você fique lá: "Nossa, 10 coisas que eu vou ter que agradecer". E aí depois você vai perceber que, sei lá, a roupa limpa e cheirosinha que estava no seu armário já é um motivo para você, estar satisfeito com o que aconteceu, né, você ter acordado numa cama macia e quentinha. Enfim, coisas que a gente enxerga como corriqueiras podem ser extremamente nutridoras quando a gente está atento a elas, né. Então a gente pode usar os nossos dedos e fazer 3, 5, 10, se desafiar e ser criativo para encontrar, outras coisas para agradecer. A gente pode fazer um diário, então todos os dias colocar ali alguns motivos pelos quais você pode agradecer por hoje. E aí pode ser desde um bom dia que alguém te deu, um elogio que você recebeu no trabalho, um apoio que alguém te deu no momento que você estava precisando, ou uma coisa que você mesmo fez, né? Uma escolha que você fez legal, um projeto que você lançou, ou, sei lá, ter seguido, ter feito sua atividade física do dia, né? Você pode agradecer por coisas que você mesmo fez e registrar nesse diário. Você pode ter, por exemplo, uma caixinha ou até uma garrafa transparente, assim, que você vai colocando papeizinhos dobrados dentro, com coisas que você tem para agradecer naquele dia, e aí num dia que você não tá tão legal, você abre essa caixa, você abre essa garrafa, ou no final de um ano, no final de um trimestre, você vai ler esses papeizinhos que você colocou ali. Super lindo, né, você se lembrar de coisas legais que aconteceram. Você pode fazer isso em família, né, então como a Fê faz com a filha dela, ou na hora do jantar, né, se você janta com a sua família ou com seus amigos, ou em algum momento durante o dia quando acorda ou vai dormir, coisas pelas quais a gente pode agradecer e cada um fala uma coisa. É muito legal perceber como pessoas diferentes, com idades diferentes, com perspectivas diferentes podem ter, assuntos para agradecer que você nem imagine. E um outro jeito muito legal de praticar a gratidão, a apreciação e daí fortalecer os nossos vínculos, as nossas conexões, é fazer o exercício de escrever uma carta para alguém.
Imagina que legal, inesperadamente, você receber de uma pessoa querida, seja uma mensagem, pelo telefone ou uma carta mesmo, um e-mail, de alguém reconhecendo uma coisa legal que você fez por essa pessoa. E imagina se você fosse a pessoa que escreveu essa carta para alguém, né. Então, é um exercício que potencializa muito a nossa felicidade, registrar alguma coisa legal que alguém fez por nós e dizer para essa outra pessoa, né. Então vou aproveitar aqui para fazer uma mensagem, em áudio: "Fê, obrigada por ter topado embarcar comigo aqui nesse projeto maluco, caseiro, tentando fazer o melhor que a gente pode, e estou muito feliz com tudo que a gente está construindo juntas". Ai, tô emocionada agora. Mas, eu tô muito feliz também, tô muito contente que a gente conseguiu tirar isso do papel. Eu tenho sempre muito assim, eu acho que a gente só tem que sair falando aquilo que realmente a gente tem propriedade pra dizer, acho que aquilo que a gente tem conteúdo, tal, e faz tempo que a gente pensa, fala assim: "Nossa, a gente tem um conteúdo que é tão legal, que as pessoas pedem pra gente, né, 'Ai, cria um curso, eu quero ler mais sobre isso, etcétera'", e a gente, enfim, ficou se segurando, então acho que o meu agradecimento aqui foi por você ter falado: olha, eu sei que vai nascer a bebê semana que vem e tal, vamos fazer mesmo assim. E foi. E estamos aqui com E esse. nasceu, né. E aí você Pois é. grávida, pariu um podcast e daqui a pouco um bebê. Pois é. Mas você sabe que esse exercício que você falou sobre a carta, no curso de psicologia positiva da Universidade da Pensilvânia, né, que é o curso que foi criado lá pelo Martin Seligman, ele fala que esse é o exercício que as pessoas mais se emocionam, não só quem recebe a carta, mas também quem escreve a carta, e que dizem que tem o maior efeito, assim. E tem gente, aí os depoimentos dos alunos são muito legais, porque eles falam assim, de terem escrito cartas para professores que ensinaram para eles a paixão pela literatura ou por um determinado assunto, e que se não fosse aquele professor que fez aquilo ou que deu aquele incentivo, às vezes é um técnico, né, um coach ali de futebol, alguma coisa, que fez o menino acreditar que ele podia sim jogar, mesmo ele tendo sido o último a ser escolhido ali na hora de montar os times tal, mas que fez ele acreditar que ele podia. É um negócio que a própria pessoa, ao lembrar de tudo isso e ao agradecer a outra pessoa, se sente muito, muito bem. Então, acho que esse é um exercício que é muito legal, assim, é um exercício. E ele fala, inclusive, que você. É claro, às vezes você escreve para alguém que talvez até já tenha falecido, ou que você não tenha mais contato, mas que se você puder fazer escrever essa carta e entregar ela ao vivo para a pessoa, né, e talvez até ler a carta para a pessoa, ela é ainda mais, ele é ainda mais efetivo, assim, em termos de aumentar ali o seu nível de felicidade. É lindo isso, porque também como seres humanos, né, a gente nasceu a gente já falou sobre isso também num outro episódio, sobre a comparação e porque a gente porque nós somos seres sociais, né, é importante pra gente estar em comunidade e quando a gente faz isso a gente cria vínculos, né, a gente lembra que a gente pertence a algo maior do que só a gente, né, e às vezes a gente tá ali passando por um período desafiador ou um momento desafiador e a gente tem dificuldade de enxergar para além daquilo, né, e talvez seja impossível sentir gratidão, como eu já disse, pela situação em si, mas ter essa perspectiva de apreciação, no mínimo por ter os recursos ou por ter a coragem, por ter, sabe, a força de permanecer, né, isso tudo também ajuda a gente a ter esperança e olhar para o futuro com um olhar mais otimista, né, e aí não tóxico, né, não com a positividade ou com o gratiluz tóxico que deixa a gente muitas vezes, eh, assim, preso ali no emaranhado de sentimentos muito difíceis de lidar, mas que ajuda a gente a olhar para o futuro com uma perspectiva mais otimista, né. Agora fala, Fê. Não, eu ia perguntar que atividade então a gente vai deixar para o pessoal fazer em casa essa semana, tá? Ótimo, porque se tá parecendo complexo demais, que a gente tá falando de muitos conceitos aqui diferentes, vamos simplificar para ficar bem acessível para você. Será que você poderia, ao longo dessa semana, se desafiar, se convidar a escolher 3 motivos para agradecer a cada dia? E aí pode ser algo tão simples quanto ter comido uma comida gostosa no café da manhã, ou ter, sei lá, conseguido pegar o ônibus no horário, ou conseguido falar bom dia para uma pessoa que é importante para você, ou coisas grandiosas. Se você foi promovido, ganhou na Mega Sena, comprou um carro,
maravilha, mas se acontecer uma coisa pequena, que naquele momento foi o suficiente para transformar um pouquinho o seu dia, isso já basta. E aí, se você for fazer desse exercício um exercício diário, né, se você for fazer isso todos os dias, lembra de ser criativo. Vale pessoa, vale lugar, vale seu pet, vale uma roupa, vale uma comida, uma experiência que você viveu, uma escolha que você fez. E procura praticar isso todos os dias para ver o potencial de transformação que isso tem na sua vida. E, óbvio, né, lembra de contar pra gente como foi, né? Vai lá no nosso Instagram ou deixa aqui nos comentários, conta pra gente qual foi esse motivo para agradecer e como é que foi essa experiência também. E falando em contar pra gente, chegou aquela hora que a gente adora, que é o momento de relembrar que a felicidade às vezes também vem de graça, sem dar trabalho nenhum. E hoje o nosso quadro é curtinho, mas mais do que especial. Vamos ouvir. Eu sou a Maria Helena, consegui terminar dois quebra-cabeça bem difíceis, consegui terminar. Gente, essa foi a Maria Helena, minha filha, e ela estava muito feliz porque ela conseguiu fazer 2 quebra-cabeças muito difíceis, um de 30 peças e o outro de 20, o que para uma menina de 4 anos é uma super vitória, Mega então conquista, uma mega muito fofinho. conquista. E lembrando que você também pode participar aqui desse quadro, manda um áudio pra gente pelas redes sociais, @felicidade dá trabalho, que a gente vai adorar compartilhar as experiências de vocês. E é verdade, a felicidade dá trabalho mesmo, mas aqui a gente vai fazendo juntos, pouquinho a pouquinho, trazendo muito conteúdo de neurociência, psicologia, de forma leve, divertida, para você realmente conseguir aplicar no seu dia a dia. E você já sabe, se esse episódio fez sentido para você, lembra de seguir a gente aqui no Spotify, deixar o seu comentário, seguir a gente no Instagram, Felicidade dá Trabalho, deixar as suas histórias, os seus comentários, suas dúvidas, sugestões que a gente adora receber, para que a gente possa juntos aqui continuar, cultivando a felicidade. Bom, então vamos lá, trabalhar pela sua e pela nossa felicidade. Até o próximo episódio. Até lá!